Muito boa tarde a todas. Muito boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa audição à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Eu quero cumprimentar especialmente as minhas colegas e amigas da Comissão, da qual eu fiz parte durante muitos anos. E que sou subscritora ainda deste relatório e de que me deixou muita saudade, quer a matéria em si, quer as pessoas. E, portanto, é sempre um gosto rever-vos e matar saudades. Eu iria dar a palavra à doutora Maria do Rosário Carneiro para a intervenção inicial, que tem 10 minutos. Depois seguem-se as rondas dos grupos parlamentares com as questões que entenderem pertinentes para esclarecimentos ou para o que entenderem sobre o relatório, e depois a resposta corresponderá em tempo à soma do tempo despendido por todos, por os que fizeram questões, sendo cada grupo parlamentar tem 5 minutos e a deputada única, portanto, que é a do PAN, que não está, tem 2. Portanto, eu depois faço a conta e, pelos grupos parlamentares presentes, isto equivalerá 15, 20 minutos no final. Portanto, vamos dar início, então. Tem a palavra a doutora Maria do Rosário. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Tentarei ser bem breve nesta apresentação inicial do relatório para depois podermos responder com mais tempo às questões que entendam colocar-nos. Como todos saberão, esta Comissão tem uma missão muito clara, que é de verificar a aplicação da Lei Tutelar Educativa e o respeito pelos direitos das crianças e jovens que foram objeto de medida de internamento em centro educativo. No entanto, diria já que, no nosso entender, partes deste objetivo duplo está comprometido, por razões que poderão ter tido a oportunidade de ver relatadas no nosso relatório e que eu irei sintetizar 2 ou 3. No entanto, gostaria de começar por sinalizar aquilo que nos parece de destacar e de mais positivo que podemos identificar. Começando pelos jovens, que são cerca de 150 em números variáveis, estão bem, na sua generalidade. Estes jovens são sujeitos de uma intervenção que é competente, que é uma intervenção educativa e terapêutica, sistemática e permanente. E é orientada para a sua plena inclusão na sociedade. Evidência disto são os dados que nos são fornecidos pelos relatórios de acompanhamento que a Direção-Geral dos Serviços da Reinserção Social e Serviços Prisionais tem produzido. O último tenta já cobrir um horizonte de 5 anos, mas este dado que eu vou referir reporta-se a um horizonte de 2 anos de acompanhamento pós a conclusão da medida, e as taxas de sucesso são significativamente positivas. Isto é, cerca de 70% destes jovens estão integrados. Sendo que, relativamente à reincidência, temos um número de 7% e de indicadores ou indiciadores de reincidência 24%. Portanto, nós diríamos que a ação tutelar educativa é uma boa ação. Também gostávamos de destacar que as instalações físicas dos centros educativos que estavam e apresentavam características de profunda degradação, desde outubro de 2023 foram objeto de uma afetação de verbas financeiras significativas e que ficaram claramente alocadas a este propósito, e podemos constatar, quer em 24, quer nas visitas que já realizámos este ano, uma significativa melhoria na situação destes edifícios, significando dignidade, significando humanização dos espaços e adequação aos fins que se propõem. No entanto,
Gostaria agora de destacar 2 ou 3 aspectos que não nos parecem tão positivos e que são indiciadores deste impedimento de um cabal cumprimento da lei tutelar educativa e dos direitos destas crianças. Destacaria, em primeiro lugar, e não se trata de uma circunstância intrínseca do sistema tutelar educativo ou da justiça juvenil, mas de todo o sistema. A intervenção que é feita junto destes jovens é tardia. Perante os fatores de risco que são identificados ao longo das suas vidas. A média das idades é 16, 17 anos, o que é por si só significativo do tardio que é a intervenção. Falhou uma intervenção precoce e falhou toda a intervenção prévia que foi feita na área da promoção e proteção, sendo de destacar que no ano 2024 50% das crianças e jovens com medida de internamento em centro educativo eram oriundos de instituições ou do acolhimento residencial da Segurança Social, sendo que alguns destes jovens estavam institucionalizados desde os 2 anos, alguns tinham institucionalização de 14 anos, portanto, há aqui uma intervenção que é prévia, que é tardia e que não é adequada. E isso temos que destacar de forma bastante significativa. Por outro lado, de destacar também um fator que é preocupante e é perturbador. Trata-se da ausência de respostas na área da saúde mental para estas faixas etárias, o que tem vindo a provocar que, por ausência de resposta do sistema, aos jovens que praticaram fatos delitos, que lhes tenha aplicada uma medida de internamento, quando quer a doença grave mental que têm, quer déficits cognitivos significativos, em tudo indicariam que estes jovens não estivessem num centro educativo. Sendo que esta circunstância é altamente perturbadora de um bom funcionamento das instituições, porque desestabiliza e porque exige o recurso a tudo o que está disponível no centro para fazer face às necessidades específicas que este número reduzido, devo acrescentar, de jovens apresenta. Finalmente, aquilo que é, de facto, objetiva e concretamente o grande obstáculo a uma efetiva concretização da lei tutelar educativa. Os recursos humanos, nomeadamente os TPRS, os técnicos profissionais de reinserção. O seu número é exíguo, apesar dos concursos feitos o ano passado e em agosto terem entrado 55 novos técnicos profissionais de reinserção. Neste momento, os centros educativos estão no limite mínimo do que é exigido na lei tutelar educativa para um funcionamento. E seria desejável que isto não acontecesse, porque a lei tutelar educativa é exigente na sua aplicação e requer que uma diversidade de intervenções que ficam claramente comprometidas por esta exiguidade. Este grupo de profissionais tem uma ação que é exigente e especializada. E, no entanto, têm, desde o início da implementação da lei tutelar educativa, um esquecimento total do ponto de vista da definição de carreira e de qualquer adequação salarial. Não têm carreira, portanto não têm perspectiva de futuro e os seus salários estão pouco acima do salário mínimo nacional. Não é justo nem é adequado face às responsabilidades que têm. Neste último concurso entraram 55, como eu disse. 24 destes 55 técnicos têm habilitação universitária superior, o que significa, de um ponto de vista muito concreto, que brevemente, passado o tempo de estabilização na função pública, estes técnicos irão
solicitar ao abrigo da mobilidade transferência de funções para uma situação que lhes seja fornecida uma carreira e uma remuneração justa e adequada. Esta situação é gravíssima. Sabemos que na Assembleia da República foi aprovada uma resolução por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, no sentido de pedir ao Governo uma apreciação urgente das carreiras na área da reinserção social. Nós, claro que aplaudimos a iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, do PCP, porque retrata uma real preocupação. Sabemos também que na Direção-Geral foi concluído o ano passado um grupo de trabalho que faz propostas concretas, mas esta situação permanece. E o que é facto é que nós não ouvimos qualquer manifestação de interesse nem de intenção no sentido de definir uma carreira e adequar salários. São muito poucos os técnicos profissionais de reinserção social. 300? 400? Pouco mais. Portanto, não seria por aí que nós iríamos encontrar um severo ataque ao equilíbrio das finanças públicas. Por isso, nesta primeira intervenção, não posso deixar de repetir e insistir na necessidade urgente da definição da situação destes técnicos, sem a qual a Lei Tutelar Educativa efetivamente fica comprometida na sua realização e, muito mais grave ainda do que isso, os direitos destes jovens ficam claramente comprometidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu iria agora passar aos grupos parlamentares para as questões que entenderem e passava desde já ao PSD. Sra. Deputada Paula Margarido tem a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde. Um especial cumprimento à Sra. Presidente aqui desta Comissão de Acompanhamento dos Centros Tutelares Educativos e, sendo certo que é uma das suas obrigações a apresentação e a toda a vossa equipa deste relatório, mas não podemos deixar de agradecer todo o trabalho que têm desenvolvido nesta árdua tarefa de verificar que, de facto, estamos perante algumas fragilidades. Aquelas que a Sra. Presidente bem já referiu. Ainda assim, este Governo, o Governo da AD, já está a executar uma reabilitação nos edifícios dos centros educativos, o que já é positivo, e também a contratação de 55 técnicos profissionais de reinserção social, que, não sendo de todo um número adequado para que, efetivamente, se possa verificar o necessário e devido acompanhamento às nossas crianças e jovens, a verdade é que é um número e este Ministério da Justiça, a Sra. Ministra da Justiça já referiu que, de facto, só se consegue a atratividade para este setor quando, efetivamente, o Estatuto for revisto e é isso que agora se está também a tentar fazer para que as nossas crianças e jovens acolhidos em centros educativos tenham o necessário e conveniente tratamento e também acompanhamento em todas as suas fragilidades. Sra. Presidente, analisando tudo o que aqui fez menção neste vosso relatório, deparamos-nos então com esta realidade dos 146 jovens em centros educativos e em que 112 deles tinham já um processo de promoção e proteção, com medida de acolhimento residencial. Portanto, mais uma vez, se verifica aqui que parece não existir um necessário acompanhamento de um processo de promoção e proteção para um tutelar educativo, ou seja, parece que se deveria dar uma atenção especial a estes processos de promoção e proteção para que não terminassem num tutelar educativo. Ou seja, a verdade é que os processos de promoção e proteção estão sob a alçada do Ministério, o tutelar educativo já está sob a alçada de outro Ministério. Considera, Sra. Presidente, até por toda esta experiência que tem, que deveria haver aqui uma estrutura que fizesse com que uma maior conexão se verificasse para que, de certa forma, fosse possível trabalhar com estes jovens que têm estas fragilidades, fruto das suas idiosincrasias, para que, lá está, estes que estão acolhidos em centros tutelares educativos, não viessem dos 146, 112 de promoção e proteção, porque parece-nos a nós que, sendo estas crianças e jovens, não é, entregues ao Estado para que o Estado cuidasse delas,
a verdade é que parece que aqui alguma coisa falhou, não é? Portanto, estamos a falar dos 146 jovens e em que dos 146 jovens, 112 tinham processo de promoção e proteção. É o que está aqui vertido no relatório. E 74 do acolhimento residencial. Pronto. Nesta medida, pergunto, se considera qual a melhor solução e se o facto de estarem em 2 ministérios poderá fazer com que não tenhamos aqui uma política macro, o que é que poderá falhar? A Sra. Presidente já disse que é a ausência de técnicos, não é? A ausência de técnicos que não lhes permite trabalhar da forma mais adequada, ou seja, a ausência de técnicos não permite trabalhar com estes jovens as suas fragilidades. Parece-me a mim que foi isso que ficou vertido. De qualquer das formas, pronto, gostaria de saber a sua opinião, o que é que poderá estar na causa dos 146, 112 terem vindo destes processos de promoção e proteção com medida já de acolhimento residencial. Entretanto, também gostaria de perceber, porque isso não está vertido no relatório, destes 146 jovens que estão efetivamente em centros tutelares educativos, quais as origens dos mesmos, ou seja, nós percebemos que são maioritariamente meninos, jovens, mas não conseguimos perceber quais os que são da região norte, centro, sul e ilhas, para que consigamos, nas respectivas zonas de que os mesmos são oriundos, e porque muitos deles, ao serem acolhidos em centros tutelares educativos, ficam longe de algumas pessoas que podem ser para os mesmos pessoas de referência. E nessa medida, e passando já para o caso em concreto da Madeira, em que não existe nenhum centro tutelar educativo, portanto, sim, se de facto considera que este afastamento das suas figuras de referência que não os coloquem numa situação de perigo poderá efetivamente ser também uma situação de maior prejuízo para os mesmos. Volto a dizer, no caso da Madeira, em que efetivamente alguns juízes poderão efetivamente não decretar a medida de acolhimento em centro educativo, precisamente por obrigar a vir esses jovens para o continente, uma vez que não existe na região autónoma da Madeira um centro educativo. Daí a pergunta, Sra. Presidente, se é possível conseguirmos perceber a origem destes jovens e destas crianças, Norte, Sul, Centro e Ilhas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia passar agora, à Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e cumprimento, obviamente, a Sra. Presidente, a doutora Maria Rosário Carneiro, toda a sua equipa, que, entretanto, não sei se penso que já teve, é coordenadora, mas que já conhecemos e eu pessoalmente conheço muito bem o seu trabalho e tive a oportunidade, inclusive, de visitar o anterior relatório onde estive aqui, quando apresentaram em 2022, revisitá-lo para percebermos aqui, como a doutora Maria Rosário disse, começarmos pelas coisas boas e depois constatarmos que aquelas que não estavam tão bem, de facto, permanecem. Isto para felicitá-las uma vez mais pelo trabalho que desenvolvem e, de facto, aquilo que constatamos é, e foi já referido aqui, o facto de existirem nos centros educativos não é existir, ou seja, gostei de ouvir dizer mais uma vez que a lei tutelar educativa é uma lei que funciona, é aquela que é adequada, mas que precisa de ser trabalhada e precisamos de aprofundar. E, portanto, isso é um aspecto muito positivo, porque consideramos, obviamente, como todas as outras legislações e medidas, têm que acompanhar também as mudanças que são assinaladas. E, de facto, comparativamente com o relatório de 2022, eu registrei que neste relatório a questão da saúde mental, que já tinha sido referida, e era referida, não era tão gravosa como agora, quando vocês sinalizam, os jovens estão mais duros, com mais difícil vinculação ao adulto, com perturbações comportamentais, não é? Coisa que há uns anos atrás, ou pelo menos em 2022, nós falámos como a doença mental e o acompanhamento com medicação e algum tipo de acompanhamento que eles necessitariam, fruto também do seu projeto de vida e, portanto, isso também nos preocupa e assinalamos. As questões de situações de doença mental grave e déficit cognitivo estarem e permanecerem nos centros educativos
completa um obstáculo a trabalhar com todos, porque não é dirigido a eles e, portanto, há essa necessidade e não tínhamos esse registro como sendo tão prioritário, neste momento parece-nos que sim, e de facto a questão, sem querer aqui dizer que quem abriu o concurso, nós já tínhamos sinalizado como este constrangimento a ausência de recursos humanos e de técnicos de reinserção social, até porque a própria carreira, pelas responsabilidades que acarreta, necessita, obviamente, de ser revista e de ser reconhecida. De facto, elas só iriam recrutar estes técnicos, quando o Partido Socialista estava em 2023, anunciou que só em 2024, mas lamento terem sido só os 55 técnicos e, perante este relatório, perceber que estamos criada uma nova unidade com 20 vagas, mas que aguarda equipamento e também meios humanos. Não sei se poderá depois confirmar esta situação. De facto, é importante referir como positivo, muito positivo, porque também tinha sido já alocada essa verba para a reabilitação de alguns deles, não é? Em Caxias, Centro Navarro de Paiva, Bela Vista e na Casa Amarela, portanto foi um montante, um investimento razoável para iniciarem, pelo menos nas condições físicas destes equipamentos. E depois a lamentar, obviamente, a situação que já temos vindo a falar, e esta equipa já reiterou, que a questão não é bem como é que é a transição da promoção e proteção para o tutelar educativo, mas sim revermos não só a lei tutelar educativa, adequá-la, e investir cada vez mais na promoção e proteção, e sabemos que os técnicos não têm condições para fazer o devido acompanhamento. O tempo vai passando e as crianças e jovens passam rapidamente para o tutelar educativo e, portanto, já era algo que tínhamos, que existia o diagnóstico e é importante continuarmos a insistir neste registro. Só pedir-lhe uma nota, quando falam no relatório, continuar, obviamente, sem dúvida, já tinha sido sinalizado como esse diagnóstico, trabalhar a promoção e proteção, a enorme falha coletiva na identificação atempada dos sinais de risco e na pronta intervenção intersetorial. Se nos pudesse falar um pouquinho mais sobre esta articulação, é importante também para percebermos, para depois podermos agir da melhor forma. E agradeço, Sr. Presidente, para já é tudo. Agradecer a vossa Muito obrigada. Eu passaria agora à Sra. Deputada do Chega. A Sra. Deputada Madalena Cordeiro tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, bem como a Sra. Presidente Maria do Rosário Carneiro, a quem agradeço desde já a sua presença aqui nesta Comissão. Quando olhamos para o relatório de 2024 da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, há vários dados preocupantes, desde logo o aumento de jovens a serem inseridos nestes centros. Contudo, há um outro dado que salta muito à vista e que nos preocupa, que é o facto da maioria dos centros estar com uma taxa de ocupação muito acima da indicada. Aliás, há apenas 2 centros que não estão sobrelotados, mas ainda assim estão no limite, portanto não poderia sequer entrar outro jovem que fosse. Houve também um decréscimo das unidades e dos centros educativos, como nos diz o relatório, que este significativo decréscimo de vagas em centros educativos ocorre também em contraste com a tendência de aumento do número de jovens internados em centro educativo e com o número de solicitações judiciais recebidas pela DGRSP para efeito de execução de internamentos em centro educativo e também com a tendência de aumento da violência juvenil que também nos dá conta o relatório. E começava então por perguntar quais são as consequências destas taxas de ocupação tão elevadas para a taxa de sucesso a que se propõem os centros educativos e de quem considera, de quem é, no seu entender, esta responsabilidade, a responsabilidade destes números. Também com os índices de criminalidade a aumentar, criminalidade violenta, principalmente de jovens que muitas vezes estão inseridos em gangues e também com a chegada de algumas organizações internacionais, pergunto o que é que perspectivam relativamente a jovens que irão precisar de ser inseridos nestes sistemas e, no vosso entender, o que deve ser feito. E também para facilitar, ou pelo menos para complementar esta análise, reflexão, pergunto se há dados sobre a nacionalidade dos jovens que estão a ser assinalados pelos centros. Há também uma percepção social, e uso aqui o termo percepção propositadamente antes que venham os alarmistas, mas também porque acho que é importante responder às percepções da sociedade, uma vez que são fundamentadas naturalmente em algo da realidade, e portanto há esta percepção social de que quando os jovens entram nos centros educativos é sinónimo de estar a entrar numa escola de crime e que na verdade só se tornarão mais propensos ao crime, e acho que também era importante ouvi-la neste sentido,
e acho que agora é um espaço interessante para o fazer. Não estou a dizer que estou a dizer que há esta percepção e gostava de ouvir neste sentido, Sra. Presidente. E também já agora, porque também, diferentemente do que sucede na criminalidade geral, na delinquência juvenil, os crimes contra o património não são os que têm mais expressão quantitativas, mas sim os crimes contra as pessoas, e é importante perceber porquê, e ainda hoje saiu uma notícia particularmente perturbadora de 2 jovens raparigas entre os 13 e os 14 anos que levaram uma colega para a mata, despiram-na, queimaram-na com cigarros, e é importante perceber o enquadramento destas agressoras, que até me custa dizer agressoras, porque de facto são 2 crianças de 13 e 14 anos, perceber o enquadramento das agressoras e o que leva 2 crianças a premeditarem este plano horrível contra uma colega. Portanto, porquê é que isto acontece? Também como confirma o relatório e também como já outras colegas senhoras deputadas o disseram, os jovens institucionalizados têm mais tendência para entrar em centros educativos do que os que vivem junto da família e pergunto também o que podemos fazer neste sentido. Naturalmente as instituições nunca serão capazes de se fazer substituir às famílias, a um pai, a uma mãe, mas temos de dar respostas às crianças que infelizmente não têm este conforto familiar e, portanto, pergunto o que deve ser feito junto destas instituições até a nível de prevenção. O regime aberto continua a ser a modalidade de internamento menos aplicada, apesar de ser aquela que melhor se adequa aos objetivos educativos, e tendo em conta que o que vemos é uma tendência de criminalidade violenta a aumentar e que, por isso, uma vez que naturalmente os crimes violentos não vão ter uma resposta com o regime aberto, mas sim com o regime fechado, pergunto o que pode ser feito para tornar o regime fechado, então, a resposta adequada a estes fins dos sistemas educativos. E às tantas até me pode dizer que as próprias condições degradantes de alguns estabelecimentos, que também sabemos que os há, são prejudiciais para o desenvolvimento destas crianças. Por fim, quando olhamos para os dados da escolaridade dos jovens à entrada dos centros e para as idades com que entram, percebemos que muitos deles são repetentes nos anos letivos, ou seja, já chumbaram certamente mais do que 2 e 3 vezes. E isto é significativo de algo e parece-nos a nós que está a falhar algo no que diz respeito à prevenção e que certamente podemos fazer algo atempadamente na maioria dos casos, porque de facto não é normal que uma criança esteja a repetir o 6º ano pela 4ª vez e isto deve chamar a atenção de alguém, de um professor. Provavelmente não estará a ser acompanhado por alguém. E, portanto, perguntar como se pode intervir logo desde aqui. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Livre, estava aqui a indicação que viria um outro deputado ainda, mas como ainda não está, vou passar então ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-las e agradecer, no fundo, o trabalho que têm feito ao longo dos últimos anos e este relatório também que estamos aqui a discutir, que traça, no fundo, uma imagem também daquilo que é esta realidade que, por um lado, temos visto nos últimos anos uma redução destas unidades residenciais, principalmente por falta dos técnicos, por falta de recursos humanos, contrastando isto com um aumento ou com a tendência de um aumento dos jovens internados e um aumento da violência juvenil. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar se este aumento que é referido no relatório, no fundo, como é que ele é enquadrado no tempo, se é um aumento que é circunstancial e nós também vemos isso nos dados gerais do RASI, não é? E temos discutido isso nos últimos tempos, não querendo levar para aí, mas que após a pandemia, como os números baixaram muito, depois a seguir os dados aumentam, não é? Mas depois quando comparamos, se calhar com há 10 anos ou há 15 anos ou coisa desse género, percebemos que não é essa a tendência. Já referiram também a questão dos recursos humanos, que também é uma questão que nos tem preocupado. Aliás, já na legislatura anterior, o LIVRE tinha apresentado um projeto de resolução em dezembro de 2022, que depois acabou por ser aprovado a votação final por unanimidade, que pedia precisamente esta revisão das carreiras, precisamente tendo por base estas informações que também aqui reproduzem no relatório, de, por um lado, se ao longo dos anos ter aumentado as exigências que se fazem às pessoas que se candidatam às vagas, mas a remuneração continuar a ser exatamente
exatamente a mesma. Tem havido até situações, por exemplo, o sindicato que denunciou situações de técnicos sem competência legal que estariam a fazer relatórios para os tribunais e que isso até poderia pôr em causa, enfim, os próprios processos. Portanto, também se tivessem alguma questão sobre isso, gostaria que nos esclarecessem. Se têm uma noção um bocadinho mais concreta em termos de números de quais é que são as necessidades de recursos humanos e também do impacto que essa falta de recursos humanos tem no trabalho e na reinserção destes jovens, nomeadamente, e também isso é referido no relatório, a limitação das saídas, as atividades que os próprios jovens podem realizar no contexto do centro educativo. Por outro lado, o regime aberto também vem referido, que é aquele que é o que acaba por ser o menos utilizado, apesar de, segundo o próprio relatório, ser aquele que é mais adequado aos objetivos educativos. Gostaria também de perguntar que no fundo, porque é que isto acontece, qual é que é o diagnóstico que fazem relativamente a este facto. Depois, no que diz respeito à escolaridade, também vêm algumas preocupações no relatório. Preocupa-nos sobretudo a adequação concreta face às necessidades daqueles jovens e daquelas crianças e os resultados que eles depois conseguem efetivamente obter. Também gostaria de fazer uma pergunta mais específica sobre o tipo de formação técnico-profissional que é oferecida aos jovens, como é que ele é definido, consoante os interesses dos jovens, porque são essencialmente as ofertas de formação profissional que vêm listadas no relatório, são essencialmente ofertas que depois darão lugar a empregos que são empregos de baixos salários, tipicamente. E também isto é uma questão que nos preocupa, porque fala em jardinagem, pintura de construção civil, etc. Pronto. Gostaria de saber também a vossa perspectiva sobre este tema e também, tendo em conta as próprias dificuldades que também vêm referidas de recrutamento de professores, penso que também é referida essa questão, como é que veriam a possibilidade de também se implementarem modelos alternativos de aprendizagem nestes centros educativos, por exemplo, recorrendo a comunidades de aprendizagem que também lançam, no fundo, utilizam os próprios interesses dos jovens e envolvem-nos de uma forma mais ativa na sua formação. Por fim, também só duas últimas questões. Uma muito direta sobre o acompanhamento que é feito quando os jovens saem dos centros educativos, se existem programas sobre isso, nomeadamente para prevenção de reincidência, e também sobre a questão da saúde mental, que também vem descrita no relatório, que também nos pareceu um relato bastante preocupante, ainda que com a nota de que estaria prevista para o primeiro semestre deste ano a entrada em funcionamento de uma unidade terapêutica com capacidade para 20 jovens. No fundo, também gostaria de perguntar relativamente a questão da saúde mental, o que é que se pode melhorar nesta área. Obrigado. Muito obrigada. Portanto, vamos agora passar à parte das respostas. Têm, assim, 20 minutos para fazer as intervenções que entenderem. Não sei se passo a palavra. Eu, se calhar, só dizia 2 ou 3 coisas, mas que são muito concretas e específicas. Se os senhores e as senhoras deputadas tiverem... Vou começar por pegar em questões muito concretas e específicas que foram colocadas e depois deixaria, talvez não tanto sobre os técnicos, porque já foi abundantemente explanada esta questão, e deixaria para uma fase um pouco maior aprofundamento e precisão a questão das interações, promoção e proteção, tutelar e educativo, porque me parece que carecem claramente de serem aqui um pouco clarificadas. Portanto, pegando nas questões pontuais e começando pelo fim, começo por dizer que a Casa Amarela, que é a unidade terapêutica prevista com uma capacidade para 20 pessoas, desculpem, não se destina a estes casos graves de jovens que sofrem de doença
mental grave ou de déficits cognitivos severos. Ela destina-se aos jovens que, no âmbito da lei tutelar educativa, passam por momentos de maior stress ou de descompensação e que necessitam, por isso, de uma intervenção especializada de curto espaço. Isto é, a Casa Amarela não é um outro centro educativo, ou, dizendo ainda de outra forma mais clara, não é um centro educativo especializado para crianças e jovens que tenham doença mental. Os jovens e crianças com doença mental grave e déficits cognitivos têm que encontrar resposta no sistema para a sua circunstância, porque são técnicos especializados nestas circunstâncias que têm que sobre eles intervir. Iniciámos já 1 minuto e 44 as respostas. Se não vir inconveniente, tem alguma questão para fazer? O Sr. Deputado Fábio Figueiredo, eu tinha a sinalização que viria no fim e passei para o fim. Sim, Sr. Presidente, sim. Se não se me for opuserem, permitido. se ninguém se opuser, por mim, se opuser, pode fazer a questão. Isto é para esclarecimento, estamos aqui para esclarecer. Tem a palavra então, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente, e às demais colegas deputados pela compreensão. Tive 2 reuniões de comissão, uma encadeada na outra, por isso é que não consegui vir mais cedo. Irei ler o que preparei para ser o mais conciso possível. Primeiro, quero cumprimentar a Comissão pelo relatório detalhado que ele fez e pelo seu trabalho e pela responsabilidade, creio eu, com que todas e todos temos que encarar o que está nele vertido, e é sobre isso que eu sucintamente quero fazer a intervenção. O relatório fala-nos de 146 jovens internados nos centros tutelares educativos, que é um número idêntico ao período pré-pandémico, ou seja, há um número estabilizado. Chama-nos a atenção que a lotação é de 100% ou de mais em praticamente todos os centros educativos, da falta de técnicos profissionais de reinserção social e técnicos superiores de reinserção social, e que isso levou à falta, que a falta de profissionais leva ao encerramento de unidades residenciais, e isso é por si um facto grave, mas não é o mais grave de todos, sendo ele muito grave. Uma das coisas que acho que é importante sublinhar é que os salários baixos destes técnicos faz com que muitos, mesmo quando sejam recrutados, procurem, através da mobilidade interna, trabalho mais gratificante. Ou seja, há um problema objetivo de fixação destes profissionais, o que deve obrigar a tutela a uma urgente revisão das carreiras, a privilegiar a negociação com estes mesmos técnicos, tendo em conta que está em causa o futuro das crianças e jovens que cumprem medidas de internamento. E recordar que este problema não é de agora, arrasta-se há muito tempo, estas carreiras estão para rever desde 2008. O sistema, apesar de ter capacidade física de acolhimento, não tem recursos que permitam o seu funcionamento. Sendo que estamos a falar de crianças e jovens, ainda mais grave, porque isto mostra que o sistema falha na prevenção e falha também na reinserção. Os programas de intervenção na comunidade são praticamente inexistentes porque, como diz no relatório, falta margem humana para a sua concretização. Por isso, eu gostava de lhe perguntar se a colocação de 29 técnicos se verificou. Destes 29, quantos é que ficaram? Se tem nota disso. Em setembro de 2024 estava programado reabrir em 22 vagas em várias unidades residenciais, se isso aconteceu de facto. Um segundo ponto particularmente preocupante é o referente à saúde mental, que eu acho que isto precisa de mudar com toda a urgência, porque é perturbador ler isto. A Comissão identifica dos 146 jovens internados, 29 estão sinalizados com doença mental grave, perturbação explosiva intermitente, depressão, déficit cognitivo profundo. E diz
claramente que estes jovens não deviam estar em centros educativos e que foram internados por ausência de resposta adequada no âmbito de saúde mental. Ou seja, nós estamos a destruir, o Estado português está a destruir a vida destes jovens porque estão num centro educativo quando deviam ter tratamento psicológico e psiquiátrico. Está prevista a entrada em funcionamento de uma unidade terapêutica para 20 jovens, refere no seu relatório, no primeiro semestre de 2025, que aguarda equipamentos e meios humanos. Eu pergunto se foi dada alguma garantia por parte da tutela sobre o cumprimento deste prazo, qual é que é o horizonte. E depois, não menos preocupante, é a elevada taxa de reincidência, o que significa que o sistema precisa... Quando eu digo reincidência, passo a explicar, ou seja, dos 146 jovens alvos de medidas tutelares educativas, a metade, 67, já lhes foi aplicada uma medida anterior, ou seja, são pessoas que têm um percurso dentro do sistema. Por último, e isto é particularmente grave, é o facto do relatório denunciar a inexistência de procedimentos suscetíveis de sindicância. Ou seja, que as medidas disciplinares são aplicadas muitas vezes sem direito a contraditório e defesa, sem ter sido nomeado defensor, sem uma descrição pormenorizada, factual e rigorosa dos factos praticados, dos procedimentos disciplinares têm sido instaurados e instruídos nos centros educativos sem nomeação de defensor, mesmo nas situações em que é aplicada uma medida de restrição de convívio, de privação de liberdade total, com permanência no quarto. Ou seja, conforme é referido por Vossas Excelências, não são cumpridos os princípios básicos do processo justo e equitativo, apesar da nomeação de defensor ser obrigatória pela lei tutelar e educativa. Ou seja, isto funciona, não é preciso ser formado em Direito. A aplicação destas medidas disciplinares acontece à margem do Estado de Direito. E não menos preocupante, porque isto denota-se pela escrita e pela forma como tudo isto é exposto, que os atos médicos para jovens com igual ou superior a 16 anos carecem de autorização. Porquê? Como é que é possível? Porque uma pessoa com 16 anos não precisa de autorização de ninguém para ser submetida a um ato médico que lhe é necessário. Agora vou concluir. Eu vou às perguntas concretas. Terá que terminar, Sr. E vou Deputado. mesmo, são 20 segundos. Estes problemas têm sido mencionados à tutela, à Direção-Geral. Se a lei tem sido violada reiteradamente com o conhecimento de todos os responsáveis hierárquicos. A eliminação ou consideração de limite máximo de 2 dias de duração da medida disciplinar privação total de convívio. Existem dados sobre a quantidade de vezes que esta medida foi aplicada e durante quantos dias. E terminando o cumprimento das medidas de internamento, muitos dos jovens vêem-se incapacitados de continuar a sua formação por inexistência de programas e oferta por parte das escolas, renovando-se o sentimento de abandono que muitos deles revelam quando frequentavam a escola. Ou seja, Terá mesmo abre-se o espaço para a Sr. reincidência e conclui. Obrigada. Portanto, vamos agora retomar o tempo de resposta, onde já foram gastos 1 minuto e 44, mas que acresceram 5, portanto, em vez de 20, tem 25 minutos para responder. Portanto, peço desculpa ter interrompido. Não faz mal, não faz mal. Vou dar então agora, de seguidas, o tempo para a resposta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, retomando esta metodologia de resposta que vos tinha proposto, e suponho que já terei referido mais ou menos as questões que tinham a ver com a Casa Amarela e a clarificação da sua finalidade, não é? Mas, aproveitando a questão que o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo colocou relativamente a estes jovens, a estas crianças e jovens que apresentam problemas graves de saúde mental e déficits cognitivos, os direitos deles não são violados. São violados na medida em que deveriam estar numa instituição própria, mas são objeto do melhor tratamento e enquadramento que é possível no centro educativo, porque lhes é feita uma intervenção terapêutica. E são adequados os procedimentos educativos no sentido de se adequar a formação e a transmissão de conhecimentos às capacidades cognitivas dos jovens que apresentam essas debilidades. Mas está errada esta solução. Os centros educativos têm desenvolvido um trabalho admirável junto a estas crianças e jovens,
que não têm para onde ir e que os tribunais os manda para ali, por ausência de resposta no sistema. Agora, eu gostaria que ficasse bem clara que a intervenção que é feita junto destas crianças e jovens é adequada. Mas, acrescentaria, é adequada, possível, não sendo com a especialização que seria necessária, mas com severo comprometimento todo o desenvolvimento do projeto educativo de todos os outros jovens. Porque a intervenção que é feita junto destas crianças e jovens requer a convergência em momentos específicos, não vou dizer que é nas 24 horas de funcionamento do dia de cada centro educativo, mas nos momentos específicos em que eles requerem uma intervenção individualizada, personalizada, localizada, eles fazem convergir a plenitude de todos os recursos que existem no centro educativo. E isto é tremendo, além de provocar uma enorme exaustão em toda a gente, nomeadamente nos que trabalham com eles e que lhes dão tudo o que lhes dá, o que podem dar e que lhe asseguro que não viola os direitos deles. Ele está violado não pelo que é feito no centro educativo, é violado pela ausência de resposta no Sistema Geral de Saúde Mental. Eu peço desculpa de dizer tão devagar, mas gostava que isto ficasse claro, não é? Portanto, aqui não há nenhuma violação. Seguindo então nestas questões que são mais pequenas, relativamente à questão educativa propriamente dita, há uma situação pontual, que é num centro educativo, porque há dificuldades de relacionamento com, nunca me lembro do nome da unidade de referência educativa, da escola de referência da zona, não é bem este o nome, mas, enfim, com a entidade correspondente. O agrupamento de escolas, exatamente, muito obrigada. Tem levantado algumas dificuldades porque muitos destes jovens, apesar de entrarem com um certificado de habilitação de 6º, 7º, 5º ano, na verdade, alguns deles estão analfabetos, não sabem ler nem escrever. Têm um analfabetismo real. E para estas crianças e jovens, é necessário um professor do ensino primário. E neste agrupamento de escolas concreto, tem havido dificuldade, quer no professor primário, mas foi só neste ano transato, em 2024, quer no professor de Educação Física. Tirando isso, os acordos todos funcionam com o Ministério da Educação e são proporcionadas às crianças o corpo docente que é necessário para que, tendo estas crianças e jovens chegado ao centro educativo com níveis de escolaridade muito baixos, não porque tenham repetido anos, mas simplesmente porque são ausentes da escola, eles não vão à escola, alguns deles, não é? Portanto, não é um problema de repetência, é um problema de absentismo escolar. Estas crianças e jovens chegam à escola e no centro educativo é-lhes proporcionada, porque o ensino é altamente individualizado, uma forma expedita e rápida de adquirirem conhecimentos que, quando, no final do cumprimento da medida, em regra, concluíram o 6º, o 2º ciclo ou o 3º ciclo e alguns já estão a frequentar o secundário em escola profissional ou alguns mesmo estarão já a funcionar aulas na faculdade online. Isto é particularmente importante. Nós consideramos que a modalidade que foi encontrada para o ensino dito formal destes jovens é que melhor até à data se adequa às necessidades da educação formal. É individualizado, os grupos são muito pequenos e é adequado a cada nível educativo. É evidente que eu não vou dizer que são tudo rosas e que é um paraíso, porque há os desfazamentos nas entradas e nem sempre, apesar da flexibilidade em centro educativo, nem sempre é possível que a criança entre imediatamente no seu nível de conhecimentos ou, enfim, tem ali uns tempos de espera. Relativamente à formação profissional, eu compreendo o que o Sr. Deputado está a dizer, nós compreendemos. Só que, e dirá, eu aí discordo um pouco, dizendo que estão condenados a salários
mais baixo. Não é bem assim. Não é bem assim. Será em alguns casos, não será na totalidade, depende do nível de especialização. Porque todas estas formações têm continuidade depois, a nível secundário e superior, se o jovem assim o entender. E o centro encaminha-o ou para o mundo do trabalho, no caso de já ter concluído a formação, ou para as escolas que lhes proporcionem esse acréscimo de especialização. Nós colocamos já há muitos anos esta questão da diversidade das ofertas de formação profissional, no sentido, sobretudo, de se adequarem também um pouco mais àquilo que são, os gostos e as apetências dos jovens. Não é fácil, porque a oferta que existe no sistema não é muito diversificada e depois há uma outra questão pragmática. Estes jovens estão ao abrigo de uma modalidade de ensino acelerado que são os EFAs. E então, para isto também não há uma grande diversidade. E as áreas profissionais têm a ver com o nível da escolaridade dita formal. Portanto, tem que haver aqui uma combinação. Por outro lado, eles são poucos. Não se consegue ter um mestre para cada área de formação profissional, não é? Portanto, temos aqui, tentando encontrar algum equilíbrio na oferta, esta tem sido até à data a solução que, de alguma forma, tem proporcionado instrumentos para a integração dos jovens na sociedade. Mas não seja, porque no período em que permaneceram e frequentaram esta formação, adquiriram hábitos de aprendizagem, hábitos de interesse, curiosidade, etc. Foi também aqui referido a percepção de que os centros educativos são escolas de crime. Esta percepção não sei onde é que está nem quem a tem. Digo com toda a franqueza. Um centro educativo é um centro educativo. É uma escola onde os jovens aprendem o que os jovens aprendem no exterior dos centros educativos. Vão à escola, têm formação profissional, têm atividades lúdicas, recreativas, programas complementares, programas terapêuticos, etc. Portanto, esta percepção não tem conhecimento dela e, se ela existe, está errada. Revela uma enorme ignorância relativamente quer aos propósitos, quer ao funcionamento real e concreto dos centros educativos. Concretamente, existe um estrangeiro em todo o sistema tutelar educativo. Nós, por acaso, tivemos o cuidado, exatamente por causa das percepções, tivemos um cuidado de perguntar, quando tivemos uma reunião, a semana passada, com o Sr. Diretor-Geral, quantos jovens estrangeiros estavam no sistema, foi-nos dito Eu estou a responder às coisas pequeninas, eu sei, mas vou já mesmo acabar. Relativamente à questão dos relatórios periciais e outros serem feitos por pessoas sem habilitação própria, não é verdade. Não é verdade. Nós colocámos a questão, nós também fomos solicitados pelo sindicato, colocámos a questão à Direção-Geral e a Direção-Geral respondeu claramente que tal não acontecia. Os relatórios só podem ser feitos pelos técnicos certificados para tal e para tal habilitados, assim como, e aproveito para dizer a outra queixa que também foi referida na altura, as revistas também não são feitas pelos seguranças. As revistas que são em circunstâncias muito específicas só podem ser feitas pelos técnicos profissionais de reinserção. Portanto, gostava muito que isto ficasse claro, porque por vezes circulam notícias que não são verdadeiras e que podem adulterar a imagem e a percepção que se tem do funcionamento dos centros educativos e não é verdade. Finalmente, e para concluir, antes de passar a palavra à doutora Maria Perquilhas, eu gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, os centros não estão superlotados, não estão sobrelotados. Não estão. Há, eventualmente e transitoriamente, um jovem ou uma criança a mais numa unidade residencial, mas não há mais.
O que aconteceu o ano passado é que havia 24 jovens em lista de espera que saíssem os jovens internados para eles poderem entrar. Não é possível que o sistema acolha jovens para o qual não há capacidade de recepção. Isso é completamente impossível e seria uma ilegalidade, diria, praticada institucionalmente. Não é possível pensar-se que isso possa acontecer. Isso devia-se devido à falta de técnicos. Claro. E o que acontece, tal como já foi dito e está reiterado no relatório, isto só acontece porque não há técnicos. As unidades residenciais estão fechadas, foram fechadas porque não havia técnicos. Por isso é que elas foram fechadas. As unidades residenciais são progressivamente abertas, por vezes não na sua totalidade, só em metade, em função dos técnicos que são contratados. Aqui é muito clara a correlação. Não há nunca o ultrapassar da legalidade nesta matéria. Também gostava de dizer que... agora também me esqueci. Que não entraram 24 técnicos, entraram 55, Sr. Deputado. 55. Entraram 55 em agosto, como eu tive a oportunidade de dizer logo no princípio. Finalmente, e antes de passar agora a palavra, uma pequena nota relativamente à intervenção prévia à entrada em centro educativo. Estas crianças que estão em centro educativo, crianças e jovens, que cometeram ilícitos, elas são a prova da nossa falência global. Nós falhamos como sociedade. Nós falhamos como sociedade. Não foi o sistema A, B ou C. Falhámos todos. Falhámos na identificação do risco quando a mãe estava grávida. Falhámos na identificação do risco quando a criança nasceu. Falhámos na identificação do risco quando a criança foi para a creche, jardim-escola, pré-escolar, escola, etc. Falhámos sistematicamente. Falhámos quando não temos instituições suficientes para o acompanhamento na área da promoção e proteção. Falhamos quando o sistema educativo não está capacitado para identificar estes sinais de risco. Falha nossa global, de todos nós. Porque não nos articulamos, porque temos uma intervenção precoce, residual e circunscrita no tempo da vida de cada criança, acaba aos 6 anos, e restrita nos critérios que lhe são aplicados. Se nós conseguíssemos dar este salto, muitas destas crianças não seriam objeto nem de promoção e proteção, nem de tutelar educativo, porque tudo seria resolvido antes. Muito obrigada. E passa agora... Não passa, quem passa sou eu. Desculpa, Sra. Presidente, estava a tomar as suas... Estou a brincar. Então agora, a Sra. Maria Parquilhas, Sra. Juíza Desembargadora Maria Parquilhas. Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por relembrar que a Comissão é responsável por verificar se os direitos dos jovens que estão internados e não acolhidos em centro educativo estão ou não estão a ser cumpridos. E gostaria ainda de começar esta intervenção por fazer uma breve explicação, e serei muito rápida, entre o processo de promoção e proteção e o processo tutelar educativo. Porque no processo de promoção e proteção, efetivamente, poderemos entender de uma forma muito simplista que os jovens são entregues à guarda do Estado para serem acolhidos. Mas no processo, quando existe um processo tutelar educativo, que só é possível se um jovem cometer um facto que a lei penal qualifica como crime e o cometer entre os 12 e os 16 anos, for julgado até aos 18, em primeira instância, e cumprir a medida até aos 21, que são estes os marcos etários, o jovem não está a ser acolhido para ser cuidado. O jovem está a ser acolhido para ser educado. E também para precisar conceitos, não é para ser reintegrado, nem reinserido, é para ser educado, porque o Estado falhou na sua educação. Estes jovens apresentam graves problemas de saúde mental. Nem todos os problemas de saúde mental justificam
ou significam que o jovem é inimputável. E quando nós referimos determinados casos, um ou outro, que ocupam o sistema tutelar educativo dentro do centro, são os jovens inimputáveis, relativamente aos quais a lei, salvo erro no artigo 28 da Lei Tutelar Educativa, diz que não há lugar à intervenção. E aí sim deveria ser o sistema de promoção e proteção a intervir e, eventualmente, os jovens serem acolhidos numa unidade especificamente pensada para esse efeito, ou então no sistema de saúde mental, que não existem. Portanto, quando perguntam se deveria estar tudo no mesmo Ministério, já houve alturas em que sim, esteve tudo no mesmo Ministério. Deveria estar, se calhar funcionava melhor, porque não andava a empurrar de um para o outro a ver quem é que resolvia o problema. A maior parte destes problemas, destes jovens, eles têm problemas de saúde mental porque não houve vinculação na infância. Isto já está estudado, não é por nós, felizmente é por especialistas. Não havendo vinculação, estas crianças vão sofrendo e vão criando problemas que depois acabam por se revelar a diversos níveis. Foi aqui falado no regime aberto. Efetivamente, o regime aberto é aquele que, em tese, e para que uma educação fosse ou correspondesse àquilo que diz a Convenção dos Direitos da Criança, livre e direcionada para o humanismo, ele devia ser obtido em liberdade. E, portanto, obviamente, com o regime aberto, o jovem frequentaria o ensino no exterior e a maior parte das atividades no exterior é o ideal. Mas ele é impraticável, desde logo, porque, como disse a doutora Maria do Rosário, a maior parte destes jovens não sabe ler nem escrever. E mantê-los no sistema nacional de educação, na escola normal, é continuar a contribuir para o absentismo escolar, que a maior parte destes jovens também tem. Por que razão é que nós afirmamos, relatório após relatório, eu acho que já estou para aí há 10 anos nisto, nesta comissão ou mais, e dizemos sempre a mesma coisa, o problema vem da promoção e proteção. Não é que a lei precise ser alterada, a lei é fantástica, é porque também a promoção e proteção, e eu estive 16 anos nesta área, num tribunal, também a promoção e proteção não tem os técnicos adequados e necessários para. E depois, a nível das escolas, os currículos parece que são feitos apenas para jovens iluminados, desculpem, para ratos de biblioteca. Nós temos jovens, tudo mudou, nós precisamos de currículos alternativos, nós precisamos que os professores percebam o aluno, nós precisamos muitas vezes que haja professores disponíveis como há no centro educativo. O aluno não sabe e o professor senta-se sozinho com ele. E isto não existe, nós precisamos de uma escola diferente, porque só quando nós, enquanto professores, que também já exercia a docência, conseguimos chegar ao aluno, é que muitas vezes fazem a diferença. E quantos de nós não estamos hoje sentados aqui porque tivemos um professor que fez a diferença nas nossas vidas e isto não existe. Portanto, e é preciso percebermos, quando nós falamos do processo de promoção e proteção ou do sistema de promoção e proteção, nós não falamos do processo judicial. O Dr. Armando Leandro dizia, para educar uma criança, dizia o básico, o elementar, que todos nós sabemos e nunca vemos. É necessário uma aldeia inteira. E é preciso. E o sistema de promoção e proteção é necessário envolvermos todos. Se isso escapa, e se nós temos jovens que já com 3, 4, 5, 6 anos revelam uma determinada personalidade ou revelam que não tiveram uma vinculação segura em casa. São problemas que irão ter problemas de vinculação, de autocontrole e claro que com o passar do tempo e na puberdade e na adolescência estes problemas explodem, vêm ao de cima. Portanto, muitos problemas de saúde mental que temos não são problemas mentais, não são doenças psiquiátricas, são problemas mentais, comportamentais, muitos deles. Falta de vinculação segura e de autocontrole. Portanto, muitas vezes não se aplica o regime aberto porque ele é impraticável. Outras vezes os juízes aplicam e os centros educativos não podem cumprir a decisão. Porque o jovem não consegue acompanhar o ensino escolar no exterior.
Temos também um problema que é o sistema fechado. Nós temos o sistema fechado em que só podemos aplicar o sistema fechado a um jovem que cometa crimes contra as pessoas muito graves ou contra o património ainda mais graves em maior número. E é preciso que ele tenha, no mínimo, 14 anos de idade, porque abaixo dos 14 anos de idade é ilegal. Mas o próprio regime fechado também não é o adequado. Não é, porque aí o jovem está privado de liberdade. Por muito boa que seja a intervenção no centro educativo, e nós vamos sempre dizer que e faz a diferença, e se forem comparar os relatórios desta Comissão, no início, quando ela foi criada agora, obviamente que a própria resposta a nível educativa melhorou substancialmente, e é por isso é que nós agora vamos mais longe. E agora já temos outro tipo de exigências. Obviamente, quando nós temos as básicas satisfeitas, queremos mais e queremos melhor. Também não podemos dizer que o Estado de Direito Democrático ficou à porta do centro educativo cada vez que um jovem tem um procedimento disciplinar. Mas eu, por acaso, fiz parte da comissão que procedeu à revisão do regime geral e disciplinar dos centros educativos e está feita há 5 anos. Não diga assim, que foi durante a pandemia que terminámos, mas ela está feita e foi feita numa qualquer gaveta. E já o ano passado aqui dissemos: é necessário fazer uma revisão, do mesmo modo que é necessário rever a lei tutelar educativa, por exemplo, relativamente à interação que tem com o sistema penal. Por exemplo, relativamente à questão do cúmulo jurídico. São questões muito jurídicas, é certo, mas é necessário, sob pena de nós termos jovens que estão num centro educativo 3 e 4 anos e o excesso de intervenção redunda em intervenção nenhuma, não é? Portanto, acaba por eu estou já a terminar. Relativamente ao acompanhamento do cumprimento das medidas, efetivamente é preciso que haja um acompanhamento sério a seguir ao final do cumprimento da medida tutelar educativa. E eu agradeço esta pergunta que foi colocada. E ele está previsto na lei. E quando é possível de ser realizado, ele faz efetivamente maravilhas. E como é que ele está previsto na lei? Começa desde logo por um período de supervisão intensiva, que a lei também poderia ser revista neste aspecto. E poderia ser possível, à semelhança do que acontece no processo de promoção e proteção, que se o jovem concordar, a intervenção pode ir até aos 25 anos. Eu gostaria que me explicassem por que razão é que aqui ela não pode, a pedido do jovem, até prorrogar-se, quando muitas vezes os jovens terminam a medida tutelar educativa em centro educativo e se estivessem lá mais um mês, terminavam o 9º ano. E depois vão outra vez para o sistema de ensino regular e acabam por se frustrar todo o esforço que ele fez no centro educativo. Mas precisamos de perceber que, mais uma vez, quando o jovem sai do centro educativo em cumprimento da medida de internamento, sem passar pelo período de supervisão intensiva, o artigo 158b da Lei Tutelar Educativa prevê uma articulação com o processo de promoção e proteção, e ele não existe. E porquê? E aqui, por isso é que eu acho que se estivesse no mesmo Ministério as coisas ajudavam, por causa da história das capelinhas. Porque nós todos sabemos, e eu conheço várias instituições, acolhimentos da Lei de Promoção e Proteção, que até têm apartamentos de autonomia, mas que as guardam só para os seus jovens e não aceitam jovens que venham de um centro educativo. Se eles estivessem dentro do mesmo Ministério, se calhar isto não acontecia. E nós temos jovens que saem do centro educativo, têm ferramentas, querem continuar a estudar, querem continuar a trabalhar, mas sabem que se voltarem para o bairro, eles não vão conseguir. Eles não conseguem, mas não têm para onde ir. Porquê? Porque o sistema de promoção e proteção não lhes dá a mão. Portanto, sim, mais uma vez, a lei está bem feita, falta-nos articulação. Têm toda a razão. A questão dos advogados, só dizem mais uma coisa. Os advogados não vão. Porque o apoio judiciário não contempla a intervenção após a realização da audiência de julgamento no processo tutelar educativo. Enquanto no processo crime, como são adultos, os arguidos têm todos os direitos. Estes jovens, a quem nós voltamos as costas todas, não têm direitos a nada. E os senhores advogados não os vão visitar e não querem saber. E quando eles, eventualmente, quando um ou outro sabe que pode ligar, liga, os advogados não vão, porque não lhes pagam para ir. Mas é verdade. Terá que terminar. Já terminou. Já terminei. E o tempo também. Eu falo sempre muito depressa. Tem que desligar aí. Terminamos assim esta
Presidente, era só uma interpelação à mesa, Faz no favor. sentido de se perceber, porque é importante, mais ainda para deputados eleitos pelos círculos eleitorais da Madeira dos Açores, a origem, se possível, dos jovens internados, até para que possamos depois, junto das nossas regiões, fazer algum trabalho até de pedagogia junto às respectivas. Sim, mas olha, eu vou passar à doutora Maria do Rosário, mas só para dizer uma coisa. Sempre que os jovens são de fora de Lisboa, Coimbra, Porto ou Vila do Conde, a DGRSP paga as viagens para que os pais venham ver os jovens. Senhora Juíza Desembargadora, mas infelizmente isso não acontece. Desculpa, é só assim. O tempo está esgotadíssimo e nós temos reunião da Comissão a começar agora, já de seguida. O que é que... Uma questão muito clara de centro educativo. Não, mas não vou dar... Não. O centro educativo... Pode esclarecer... Não é essa questão que está a colocar a questão da origem dos jovens com intervenção. E o facto de não haver lá um centro educativo que os senhores juízes podiam não decretar. Se demorar um minuto... Eu vou tentar. A Madeira teve um centro educativo e que foi encerrado pela dificuldade da localização geográfica, pela longura, etc. Verificando-se que nenhum jovem da Madeira foi aplicada uma medida de internamento em centro educativo, quando estava aberto. São muito poucos os jovens oriundos da Madeira, alguns são dos Açores, o grosso dos jovens é oriundo das grandes áreas metropolitanas, seguido de Algarve e depois de uns salpicos pelas várias regiões do país. Os centros educativos, de facto, de acordo com a letra da lei, deveriam estar, e os jovens deveriam ser internados em centros perto das suas famílias, exatamente para que se verificasse tudo aquilo que foi já referido, subejamente referido. Só que os centros educativos têm vindo a encerrar por ausência de técnicos. Portanto, este desidrato não é suscetível de ser cumprido porque não há recursos humanos. Há edifícios, Tenho mesmo que terminar, porque eu tenho uma reunião agora, mas reunião não da Comissão há a começar. recursos para tal e, como disse a doutora Maria Perquilhas, o Estado garante as deslocações das famílias para verem os seus filhos. Muito obrigada. Eu agradeço, mais uma vez, não tem importância, agradeço a vossa presença e os esclarecimentos e desejar-vos continuação de um bom trabalho. Tenho a certeza que será sempre um bom trabalho. Boa tarde a todos e agora de seguida vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos e iniciaremos a nossa...